Saudações, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de História, aula da primeira série de ensino médio, em que nós vamos dar continuidade aí aos nossos objetivos, que vai ser, na aula de hoje, apresentar a importância do domínio da agricultura e da domesticação dos animais para o processo de sedentarização do ser humano. Analisar a formação dos primeiros núcleos urbanos das sociedades e compreender como a especialização das funções e da estratificação social tiveram um papel de destaque nesse momento de organização da sociedade humana. Vamos para os nossos conhecimentos prévios para a nossa aula de hoje, que eu pergunto para vocês. Você sabe o que significa a palavra sedentário? Lembra o que permitiu à humanidade se sedentarizar? E eu já trago a resposta para todos aqui. Segundo o dicionário Aulete, podemos encontrar várias definições. Aí para a palavra sedentário. Uma delas é que está quase sempre em sua casa, parado. A outra, fixo, preso em algum lugar. População sedentária, que tem como, ao contrário do sedentário, seria ser nômade, que é aquele que vai de um lugar para outro. Lembra o que permitiu a humanidade se sedentarizar? O desenvolvimento da agricultura, que obrigou a humanidade a se manter longos períodos no mesmo lugar enquanto aguardava a colheita do grão. Todo aquele processo que você tem de preparar a terra, plantar, limpar o terreno, esperar germinar, esperar brotar, até você ter a colheita, obrigava o ser humano então a ficar naquele lugar, parado, cuidando aí do seu plantio. Problematização da aula de hoje. Eu trago essa imagem para vocês, de um condomínio, essa imagem muito famosa, já disponível em vários livros, em que nós temos, de um lado, um condomínio de alto luxo, enquanto do outro lado, nós temos aí um território de grande pobreza humana. Tá? Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista, é a partir do momento em que as funções da sociedade são divididas que a desigualdade surge entre os homens. Antes disso, não havia desigualdade para ele. Segundo a teoria dele, não havia esse tipo de desigualdade. O que o domínio da agricultura ajudou na desigualdade da riqueza entre os homens? Bom, vamos lembrar aqui que, segundo Rousseau, existem duas formas de diferença. A primeira são as formas de diferenças naturais, são aquelas que foram dadas pela natureza, como a diferença de altura, de força e da aparência física. Nós não somos exatamente iguais. Tá? E a outra que nós temos são as artificiais. Essa artificial foram aquelas criadas pela humanidade, como, por exemplo, quem tem mais dinheiro ou menos, quem tem mais terras ou menos, quem tem o melhor carro. Isso aí são diferenças que nós, seres humanos, criamos para nós mesmos. A natureza não criou ela. A natureza, ela criou diferenças de características físicas, mas não de características econômicas. E o domínio da agricultura, onde que ele se envolve nisso? Bom, entre 10 a 15 mil anos atrás, grupos nômades começaram a construir abrigos próximos a rios e lagos, onde abasteciam-se de água, caçavam, pescavam e coletavam cereais. Segundo alguns estudiosos, muitos desses cereais caíam no chão e possivelmente alguém tenha percebido que eles começavam a germinar. E assim poderia virar um plantio. Não sabemos exatamente quem descobriu isso, mas foi observando a natureza em que foi feita essa descoberta. E aí nós vamos ter início de um processo chamado de Revolução Agrícola, também conhecido como Revolução Neolítica, porque aconteceu nesse período da pré-história, em que o domínio da agricultura vai provocar uma grande transformação na vida humana. Primeiro, como já falado, para plantar eles precisavam ficar mais tempos em lugares. Então você tem a sedentarização. Diversos povos fixaram-se em determinadas regiões e começaram a cultivar as plantas. E a outra coisa que você vai ter é o aprimoramento de técnicas. Novas técnicas de plantio e novas técnicas de colheita de alimento que vão sendo aprendidos pelo ser humano, criando cada vez mais um excedente de alimentos, tendo mais comida para se alimentar. Tá? Então, nós temos aí como consequência também a maior produção, com as melhores técnicas aumentou o número da produção de alimentos e, consequentemente, aumentou o estoque de alimentos disponível. E junto veio a domesticação de animais. Cerca de 11 mil anos atrás, alguns animais, bois, cabras, galinhas, porcos, cachorros, gatos também, passaram a ser utilizados para além da carne, mas também como meio de transporte, no caso, por exemplo, do boi, ou fonte de leite, no caso da vaca, lã e esterco para fertilizar e conseguir melhores plantações.
Então, aqui nós temos uma pintura rupestre da Argélia, da África, em que ela mostra muito bem, lembrando que aquelas pinturas rupestres são aquelas pinturas feitas geralmente em paredes de pedra, e que mostravam aí algumas coisas do cotidiano das pessoas nessa época. Aqui, no caso, nós temos uma pessoa cuidando aqui de vários bois. Então, isso aí já disponível aí há muito tempo, mostrando como para eles era importante essa domesticação dos animais. Muito importante. E vamos então para o primeiro quiz da nossa aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, como caracteriza-se a prática de sedentarização? Alternativa A, pela rotatividade de grupos humanos. Alternativa B, pelo domínio do fogo. Ou alternativa C, pela fixação de grupos humanos em regiões. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já volta com a resposta. Então, pessoal, respondido, a alternativa correta para o quiz dessa aula foi a alternativa C, pela fixação do grupo humano em regiões. Vamos lembrar, nômade é aquele que ele vive em movimento, indo de um lado para o outro, enquanto o sedentário é aquele que fica parado, ele tem uma moradia fixa, num lugar só. O desenvolvimento dessa sedentarização vai gerar a criação dos primeiros núcleos urbanos, as primeiras vilas e cidades na história humana. O domínio da agricultura ocorreu de forma independente e em diferentes lugares do mundo. Não foi em um lugar só que se descobriu a agricultura. Vários povos descobriram a agricultura em vários territórios diferentes. Na região central do México, através do milho. Na região da Mesopotâmia, através do trigo. Na região da Ásia, através do cultivo do arroz. Foram se desenvolvendo, então, essas culturas de agricultura. E em quase todos os lugares, a vida sedentária, o aprimoramento de técnicas e o aumento de produção de alimentos levaram ao crescimento da população. Como agora eles tinham mais certeza de alimentação, eles tinham uma vida mais estável, eles tinham um lugar fixo, protegido, o qual eles viviam, eles vão poder, então, crescer mais a população humana. E o ser humano, então, começa a se espalhar cada vez mais pelo planeta Terra. Tá. Primeiro nós vamos ter, então, a organização de algumas aldeias primitivas, algumas aldeias. Essas vão crescer, gerando comunidades agrícolas. Essas comunidades agrícolas também crescem, virando aí vilas. Essas vilas crescem, se transformando em cidades, ou que a gente chama de núcleo urbano. Então, é um processo lento que ele vai acontecendo ao longo do período neolítico e que você vai culminar na fundação das primeiras cidades habitadas pelos seres humanos.
Então vamos agora para a nossa outra atividade aqui, em que eu pergunto para vocês, a respeito da Revolução Neolítica, conhecida como Revolução Agrícola, é correto afirmar que, letra A, significou uma radical mudança no modo de vida da sociedade humana, haja vista que elas se tornaram menos sedentárias? Letra B, teve início devido a vários fatores, entre os quais as mudanças climáticas e o aumento da população? E letra C, o desenvolvimento da agricultura se deu de forma independente da domesticação dos animais. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna. Então, pessoal, respondida essa atividade, a alternativa correta para a gente é a alternativa de letra B. Teve início devido a vários fatores, entre os quais as mudanças climáticas. Sim, a gente estava no fim daquele período chamado de Era Glacial. Agora o planeta ele estava se esquentando um pouco e isso vai permitir ao homem observar uma natureza mais rica, com plantas, flores, frutos. E, com isso, aumentou a alimentação, você vai ter um aumento da população logo em seguida. Uma coisa sempre anda próxima à outra. Quanto mais segurança alimentar a população costumava ter, mais era a capacidade que ela tinha de se reproduzir. Então, uma coisa anda sempre atrelada à outra. E isso aí, com o tempo, você vai tendo cada vez mais uma especialização do trabalho. As pessoas passam a se voltar a trabalhar cada vez mais em apenas uma área de trabalho, uma área de plantio. E você começa a ter uma relação aí de trocas de produtos entre as pessoas. Então, com o crescimento da população, começou a ser necessário reservar água, construir canais de irrigação, construção de abrigos maiores para famílias. Isso aqui é necessário, então, uma organização coletiva do trabalho, porque agora você precisa de obras que são de grande porte e que vão beneficiar mais de uma pessoa. Por causa disso, você vai precisar de alguém que organize essas pessoas para esse trabalho. Então, esses núcleos urbanos passam a exigir uma maior organização na divisão de tarefas. Cada indivíduo teria um papel importante para cumprir dentro daquela sociedade. Então, você passa a especializar os trabalhos de cada indivíduo. Se você quer construir uma casa, você vai ter aquele cara que sabe construir bem a casa. Se você quer plantar trigo, tem aquele cara que entende do plantio do trigo. Quer cuidar de animais? Tem aquele cara que ele entende de como cuidar desses animais. Essa especialização da tarefa vai gerar uma hierarquização da sociedade. Isso é, a sociedade agora ela passa a ter estratificações, você passa a ter hierarquias dentro da sociedade, entre o que manda mais e o que manda menos, o que obedece. Tá?
À medida que algumas tarefas exigiam um conhecimento mais especializado, os indivíduos que exerciam passam a receber mais importância social. Então, de acordo com a atividade que você exerce, maior vai ser seu destaque dentro dessa comunidade que você vive. Algumas pessoas organizavam o trabalho das outras, que executavam e obedeciam ordens. Então, você passa a ter pessoas exercendo posto de comando dentro da sociedade. Teve início, então, a estratificação social, a classificação dos indivíduos ou grupos a partir de suas condições políticas e socioeconômicas. Lembrando, quando eu falo de socioeconômica, eu também estou falando da sua condição de trabalho. Então, de acordo com a atividade profissional que você exercia dentro da comunidade, você teria mais direitos ou menos direitos. A partir daí, o ser humano começa a ter diferenças de classes. Como que isso vai ocorrer? Desde a população até um cargo máximo de liderança. Um cargo como de um rei. Você vai ter a divisão de tarefas, vai ser um primeiro elemento para criar essa estratificação social, a partir do momento que você divide as atividades profissionais de cada um. Depois, você passa a ter que organizar essas comunidades. Então, o que você cria? Códigos de leis, regras. Primeiro, regras que vêm do costume, do hábito das pessoas. Depois, podendo evoluir até leis escritas, em um segundo momento. Para fazer isso aí, então, você vai precisar de fiscalizar se as pessoas estão seguindo os hábitos, os costumes, os códigos de leis. Então, você passa a ter que organizar essa sociedade coletivamente. Então, nós temos uma organização política agora. Não é mais uma organização só familiar ou uma organização tribal. Agora, nós temos a invenção da política. E essa política vai ter que ter alguém que lidere ela. Geralmente, nas primeiras sociedades, vai ser uma figura relacionada à religião e ao poder militar, certo? O rei, nas primeiras sociedades, ele acabava tendo todos esses papéis reunidos na mão dele. Então, você passa a ter todo esse caminho até você chegar a uma sociedade dividida, que é essa sociedade que nós temos até hoje. Tá. Então, eu trago para vocês nossa última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, por que o termo pré-história pode ser considerado inadequado? Vocês vão ter um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, pessoal, pararam, pensaram, responderam. Vamos lembrar que isso aqui é uma questão discursiva, isso é, você vai me escrever um texto de resposta. Eu vou trazer uma sugestão de resposta para vocês. Teu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas ele precisa ter alguns elementos nele para que a gente possa considerar uma resposta correta. O termo pode passar a falsa ideia de que os povos que não conheciam a escrita não fizeram parte da história, excluindo civilizações importantes, como as nativas americanas e aborígenes. Quando a gente fala essa ideia da pré-história, ela é principalmente relacionada a antes do desenvolvimento da escrita. É isso que eles falam. Então, quando você fala pré-história, parece que é antes da história. Enganação, porque a história ela começou muito antes. No período da pré-história que a gente vai descobrir a agricultura, que a gente vai descobrir o fogo, que a gente vai descobrir vários elementos muito importantes para o desenvolvimento da sociedade humana. Você dizer que aquilo não aconteceu, você está tirando do ser humano tudo isso. É que nem eu perguntar para você, aluno, se quando começou a sua vida, foi quando você nasceu ou quando você aprendeu a ler e escrever? Certo? É quase a mesma coisa. Você, antes de ler e escrever, você já tinha história. Você já ia para a escola, já tinha em casa, já brincava com seus amigos. Tá? Você não precisava saber ler e escrever para começar a ter uma história. Então, vamos fazer a nossa retomada. Observamos que o desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais foi fundamental para o processo de sedentarização da humanidade e a organização do trabalho coletivo. A maior produção de alimentos levou ao crescimento populacional humano. E a organização coletiva do trabalho levou à hierarquização da sociedade. Então, tudo isso aqui se relacionou para o desenvolvimento da sociedade humana, criando, então, uma sociedade de especialização de trabalho, uma sociedade de estratificação social e um grande crescimento da população humana. Então, agradeço a todos e até a próxima.